Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou gravando essa aula hoje para a gente falar um pouquinho sobre o árbitro, sobre a pessoa do árbitro. Então, a gente vai ver quem que pode ser o árbitro, né? Então, nós sabemos que é permitido ser árbitro num procedimento arbitral, logicamente, qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes, né? Sendo que esses requisitos, eles constam lá no artigo 13 da Lei de Arbitragem, na Lei 9.307, tá? Então, por isso que esse motivo, né, a confiança que os doutrinadores sustentam que a arbitragem é um instrumento muitas vezes melhor que o processo judicial, porque a decisão vai vir de alguém que é de confiança das partes, né? As partes vão escolher quem será o árbitro, quem será aquela pessoa que vai julgar aquele conflito, quem vai resolver aquele conflito, né? Então, essa pessoa vai ser mais adequada, vai servir com um maior propósito ali, de repente, para pacificação do conflito. Né? Então, o árbitro ele tem que ter um requisito assim primordial, é ter a confiança das partes. As partes devem confiar em quem será essa pessoa que vai resolver, né, esse conflito. Como nós sabemos, dentro do procedimento arbitral, as partes escolhem tudo, né? Elas decidem como vai ser, como vai se dar esse procedimento arbitral. Então, dentro disso tudo, está a escolha desse árbitro, dessa pessoa que vai resolver ali o conflito caso exista, né? Para ser árbitro, não é necessário que tenha alguma formação específica, né, para assumir a função de árbitro, mas é essencial que o árbitro tenha algumas características e competências, né, para conduzir a sessão de uma maneira adequada. Também é importante que o árbitro ele se qualifique, que ele entenda, que ele saiba como funciona o procedimento arbitral, né? Que ele tem que entender os métodos de mediação, né? Esses métodos que a gente já conversou, que existem vários tipos, né, de métodos de negociação, enfim. Então é importante que o árbitro saiba como funcionam esses métodos, né, esses métodos existentes ali, para que ele realmente tenha uma atuação mais eficaz, né, na redução de conflitos ali litigiosos. Porque a gente sabe, a gente acabou conversando na aula passada sobre as cláusulas escalonadas, né, de mediar, então vai ter, de repente, uma mediação antes da arbitragem, então é importante que o árbitro entenda de todos os métodos mesmos para a resolução de conflitos, né? Então é interessante também que o árbitro se mantenha atualizado até mesmo sobre as áreas de direito, né? Porque a gente viu que qualquer um pode ser árbitro, qualquer pessoa pode ser árbitro. Então, às vezes, a pessoa, ele é um engenheiro, ele é um agrônomo, um contador, e ele não conhece as leis, não conhece o direito, mas seria interessante, né, essa pessoa que vai ser o árbitro, entender um pouco, estudar um pouquinho do direito, das leis ali que regem, principalmente o processo civil, ou que rege aquele conflito que está sendo discutido, né? Então, é interessante que esse árbitro também tenha algum conhecimento sobre as áreas do direito, né? Para que vai permitir que ele esclareça melhor ali os direitos para cada parte, né? Durante a sessão, ele vai comentar, vai esclarecer as dúvidas, vai auxiliar ali na tomada de decisão, né, das partes ali de uma forma mais consciente. Então, profissionais das mais diversas áreas podem exercer eventualmente o papel de árbitro, né? E sem abrir mão do seu ofício de origem, né? Porque o árbitro, ser árbitro não é uma profissão, né? É algo assim que você pode agregar na sua profissão, no seu trabalho. Então, por exemplo, em um caso de disputa sobre falhas técnicas, né, em uma obra de construção civil, o árbitro pode ser um engenheiro, né, com capacidade técnica ali para resolver esse problema. Então, ele pode ser um engenheiro e pode ser árbitro, ele pode continuar sendo um engenheiro, né? O árbitro ali, ele vai fazer esse papel às vezes, né, quando ele for chamado, for indicado, for nomeado, enfim. Da mesma forma, uma arbitragem sobre um direito empresarial, né, o árbitro pode ser mesmo um advogado que é especializado na área, né? Então, assim, a arbitragem serve para diversas áreas, né? Profissionais das mais diversas áreas podem estar atuando, então, como árbitro.
Nessa carreira de árbitro, sim, a gente pode chamar de carreira, né? É possível atuar também como árbitro nacional ou até mesmo árbitro internacional, né? Na arbitragem internacional, logicamente, o profissional vai atuar em conflitos entre dois países, né? Geralmente, no que se refere a questões comerciais, questões fiscais, e para isso é preciso daí ter o conhecimento da legislação de ambos os países, né? E, logicamente, o inglês fluente é um importante requisito para atuação na arbitragem internacional, né? Então, é legal aí para quem, de repente, tem né, o inglês com fluência para estar atuando, de repente, numa arbitragem internacional. O árbitro, o que ele faz ali no procedimento arbitral? Ele vai ouvir as partes, né? Ele vai ouvir os advogados, as testemunhas, caso tenham, vai examinar os documentos e pode até mesmo convocar peritos para tomar decisão, né? Se ele acha que é necessário uma perícia, mesmo ele sendo técnico naquilo, mas de repente ele necessita, né, de uma perícia, ele pode estar convocando então peritos para ajudar ele para ele tentar resolver ali o conflito, né? E antes de julgar o caso, então ele pode tentar promover uma conciliação ou mediação entre as partes, né? Mesmo que não seja uma cláusula escalonada, mediar, enfim, ele pode, mesmo assim, ainda tentar uma conciliação ali, ou mediação, né? Entre as partes ali, para tentar realmente incentivar um acordo. As partes, elas também podem nomear um ou mais árbitros, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Mas sempre em número ímpar, né? Sendo conveniente também, de repente, nomear suplente, né? Na falta do titular ali, nomeia-se um árbitro suplente. E quando as partes nomearem árbitros em número par, esses árbitros estão autorizados a nomear mais um árbitro, né? Então, já é interessante as partes nomearem, se quiser mais de um, já nomeia 3, né? Não 2, sempre em números ímpares para a resolução do conflito ali de uma melhor maneira, né? O árbitro único, né, um árbitro apenas, geralmente é escolhido para questões menos complexas, de um menor valor econômico. Já as questões de grande complexidade exigem, né, a composição de um tribunal arbitral, que daí seriam pelo menos os 3 árbitros, né? Aí, nesses casos, as partes vão indicar, de repente, 2 especialistas no assunto específico, mais um advogado, ou 2 advogados e um especialista ali na área, enfim, as partes podem decidir, né, e escolher quem serão esses árbitros aí para estar julgando, então, o conflito. Nesse juízo arbitral, as partes têm oportunidade, né, de, com um acordo, estabelecer o processo de escolha desses juízes ou adotar as regras próprias de um órgão arbitral institucional ou uma entidade especializada, né, que contratarem ali para resolver eventuais conflitos de interesse. Então, como eu comentei, as partes podem nomear os árbitros, né, esse tribunal arbitral, ou podem contratar, né, um órgão arbitral, né, uma entidade especializada, e essa entidade, esse órgão arbitral, vai ter ali as pessoas, os árbitros para serem indicados, né? Então, as entidades especializadas, elas têm sido chamadas de Tribunal Arbitral, Câmara de Conciliação e Juizado Arbitral, Câmara Arbitral, Centro de Mediação e Arbitragem, Tribunal de Mediação e Juizado de Justiça Arbitral e outros termos afins. Essas denominações que eu citei são normalmente justapostas ao nome da localidade onde estão, né, da cidade, enfim, ou atividade principal onde atuam ou ao órgão que mantém vinculação, tá? Então, sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, vão eleger um presidente, né? O presidente do tribunal arbitral, tá? Então, não havendo consenso, será designado o presidente o mais idoso, tá? Então, ali, quando temos vários árbitros, né, eles vão eleger um presidente e vão escolher entre eles ali qual vai ser o presidente do tribunal, desse tribunal arbitral. Agora, caso não exista o consenso entre eles,
o mais idoso será o presidente, tá? Então, o árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário que poderá ser um dos árbitros, tá? Então, esse presidente vai decidir se ele quer ou não ter um assistente, né, um secretário para estar auxiliando ele, e esse secretário pode ser um dos árbitros ou alguém que ele também queira trazer. No desempenho da sua função, o árbitro deverá proceder com sempre imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, né? Esses são, assim, os aspectos fundamentais que um árbitro deve manter, né? Então, sempre imparcialidade, né? Porque ele vai atuar como um juiz, ele tem independência, ele tem que ter competência, ele tem que ter diligência e discrição. Então, é condizente o árbitro ou tribunal determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessárias, né? Tudo tem um custo. A gente vai conversar mais para frente sobre isso, mas todo procedimento vai ter um custo, assim como um processo judicial, né? E então, esse árbitro ou esse tribunal, ele pode determinar o adiantamento mesmo de valores, caso ele veja que seja necessário, tá? E os árbitros, quando no exercício das suas funções ou em razões delas cometem alguma infração, eles vão ser equiparados aos funcionários públicos, tá? Para efeitos da legislação penal. Então, como eu comentei com vocês, as partes podem escolher o árbitro ou uma câmara arbitral, ou então, como chamamos de arbitragem institucional, né? Então, a arbitragem institucional, ela consiste no modelo pelo qual as partes escolhem uma câmara de arbitragem e se dispõe a aderir ao regimento interno e às regras, né, de funcionamento dessa instituição durante todo o processo de arbitragem. Com isso, as partes vão usufruir, né, de toda a infraestrutura ali dessa câmara de arbitragem, né? Vai, então, usufruir da infraestrutura do local, de repente, né, das salas, dos serviços, como a secretária, tesouraria, por exemplo, enfim, todos os serviços que a câmara arbitral tiver, as partes vão poder se beneficiar disso, né? Esse modelo de arbitragem, como a gente já viu, pode ser definido, então, na cláusula compromissória, né, quando a escolha pela arbitragem é realizada em um contrato antes de surgir o litígio, ou pelo compromisso arbitral, onde é definido após o surgimento de um conflito, né, um documento, um instrumento feito após o surgimento já do problema. Então, assim, as partes recorrem ao intermédio dessa empresa especializada, dessa câmara de arbitragem, né, utilizando-se, então, das regras da mesma para a solução da disputa. Então, ali na câmara, de repente, no compromisso arbitral, as partes vão deixar certo que a câmara arbitral de Ponta Grossa vai resolver o conflito e, a partir desse momento, né, que existe o conflito e a câmara vai resolvê-lo, as partes vão utilizar das regras dessa instituição, né? A instituição vai ter as regras dela, como proceder, por exemplo, durante todo o processo de arbitragem, e as partes vão ter que obedecer a essas regras, né? Ou elas podem criar as regras delas, daí não contratar uma câmara de arbitragem, né? Então, nessa arbitragem institucional, as partes podem também escolher a forma pela qual o julgamento será conduzido, porque existem dois modelos de julgamento que nós chamamos: o julgamento de equidade e o julgamento de direito. O julgamento de equidade é a opção pela qual o árbitro julga o caso se utilizando do bom senso sobre a situação. E o julgamento de direito vai usar apenas a lei, né, para a definição do conflito. Então, sempre lembrar disso, que as partes também podem escolher a forma de julgamento, ou pela equidade ou pelo direito, né? Equidade é o bom senso ali sobre a situação. E de direito vai ser usada apenas a lei para resolver aquilo. Então, quando as partes acordam, né, ou seja, pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral, que a arbitragem seja conduzida em uma instituição, as partes atribuem, então, à Câmara todos os procedimentos referentes ao processo e também todo o suporte necessário,
né? Nesse caso, deve ser respeitada, então, a autonomia da instituição para a definição de prazos, de locais de audiência, despesas do procedimento arbitral, despesas com os árbitros, enfim. Então, até mesmo o prazo ali, a Câmara Arbitral vai definir, né? Tantos dias para realizar a audiência, tantos dias para juntar documento, tantos dias para o árbitro prolatar a sentença, enfim, dessa forma que funciona. Então, todos esses fatores, né, garantem que o processo seja encaminhado com mais imparcialidade, né, com segurança ali para as partes, fazendo com que desculpa, todas as etapas sejam eficientes e confiáveis. Essa escolha dos árbitros, que é realizada daí pela instituição, porque a instituição vai ter vários árbitros, ela vai verificar qual o tipo de demanda e vai definir qual árbitro ou árbitros, né, vão estar funcionando ali no processo, prevê, né, a definição de um profissional realmente com conhecimento de causa sobre aquele tema que vai ser discutido, né? Lembrar sempre em número ímpar, sendo normalmente 1 ou 3 árbitros que vão participar da resolução de conflito. Existem algumas vantagens, né, que os doutrinadores comentam com opção, que são relacionadas com a opção de arbitragem institucional, né? Nessa arbitragem aí é escolhida pela cláusula compromissória ou compromisso arbitral de que vai ser realizado através de uma câmara, então, de arbitragem. Então, por exemplo, algumas vantagens: maior segurança jurídica e agilidade ali para a solução do conflito, né, porque a Câmara Arbitral vai tomar conta e vai resolver tudo as questões para as partes. Garantia de uma administração eficiente, né, do procedimento ali, reduzindo a complexidade do caso e desgaste, de repente. Adoção de regras regimentais pré-estabelecidas pela instituição, né, garantindo que elas não precisem ser definidas pelas partes, e elas vão, de qualquer forma, precisam cumprir os parâmetros estabelecidos pela lei, né, 9.307 de 96, que é a lei da arbitragem, então a Câmara já tem todo esse conhecimento. A equipe de árbitros, geralmente que essas câmaras têm, são árbitros com especialistas, né, em diversas áreas, e também tem conhecimento técnico ali sobre as regras, sobre os processos, né, sobre a lei quando necessário, então reduzindo chances ali de agravamento de conflito ou nulidade da sentença arbitral. O sigilo, né, que é algo importantíssimo, então o sigilo processual para as partes também, onde vai ser resguardada todas as informações sobre a identidade das partes, sobre o caso que elas estão tratando ali, né? E, de repente, até mais ágil, né, do que os processos mesmo tramitados no judiciário ou tramitados sem que não seja por uma câmara arbitral, que somente seja através ali das partes resolver, né? Então, são algumas vantagens ali que nós encontramos em relação a essa arbitragem institucional, tá? Já no modelo chamado ad hoc, né, onde as partes decidem sobre tudo, né, sobre todas as regras que vão guiar o processo arbitral, quando não é contratado uma instituição, né, uma câmara arbitral, lembrando sempre que essa etapa, né, de decidir todas as regras é algo muito importante, trabalhosa, dispendiosa, né? Então, assim, pode ser feito, como a gente já viu, esse modelo ad hoc, né, onde as partes, então, decidem sobre tudo, sobre como vai acontecer, sobre prazos, locais da audiência, enfim, né? Agora, e as partes têm que conseguir, né, entrar em acordo sobre tudo. Já se optar pela arbitragem institucional, creio eu que as partes têm um pouco mais de segurança e tranquilidade ali, porque alguém está, alguém especialista, né, entendido, vai estar organizando todo aquele procedimento para elas, tá? Lembrando sempre, então, pessoal, que os árbitros, eles têm alguns impedimentos, né? Eles são impedidos, assim como os juízes são, né? Porque eles também são pessoas que vão estar decidindo, então, algo sobre aquele conflito. Então, estão impedidos de funcionar como árbitros aquelas pessoas que tenham, por exemplo, com as partes,
ou com o litígio, né, que ele foi submetido, algumas das relações que caracterizam os casos ali de impedimento ou suspeição de juízes e peritos, né, como a gente já estudou lá em processo civil, algumas causas de impedimento ou suspeição, por exemplo, amizade íntima ou inimizade, parentesco, né, querer obter algum tipo de vantagem, enfim, essas pessoas não podem, né, são impedidas ou suspeitas ali de estar atuando, então, como árbitro, assim como os juízes também, né, e aplica-se no que couber os mesmos deveres e responsabilidades, conforme está previsto lá no CPC, tá? Então, as pessoas que são indicadas ali para funcionar como árbitro são obrigadas sempre a revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote algum tipo de dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e à sua independência, que é aquele princípio que é chamado de princípio da revelação do árbitro. Então, o árbitro, a pessoa indicada, né, para ser árbitro, ela tem a obrigação de revelar ali antes de aceitar a função. Ah, não posso atuar nesse processo porque eu sou amigo, porque sou conhecido, porque eu sou parente, sou primo, enfim. Então, eu não quero me envolver, né? Então, esse é o princípio da revelação do árbitro. Ele já tem que indicar isso, já falar ali no começo e não aceitar para as partes poderem chamar outra pessoa para ser árbitro, né? Então, essas decisões de impedimento e suspeição devem ser apresentadas daí após a arbitragem ser instituída, né? Caso o árbitro, de repente, não revele a suspeição ou o impedimento ali, isso deve ser apresentado pelas partes, né? Por alguma das partes, após a arbitragem ser instituída. A parte que pretende arguir isso deve apresentar suas razões, né? Diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, né, no primeiro momento da sua manifestação. Aí vai ter que apresentar suas razões e as provas que ela tiver em mãos ali, né, para realmente comprovar que aquele árbitro está suspeito ou impedido de estar julgando, de estar decidindo ali sobre determinado conflito. Lá no artigo 20 da Lei de Arbitragem, fala que é permitido a qualquer das partes arguir a suspeição. Então, qualquer um pode estar arguindo essa suspeição, esse impedimento, tá? Isso está previsto no artigo 20 da Lei de Arbitragem. E o árbitro, ele somente será recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação, tá? Caberá a recusa do árbitro anterior à sua nomeação se esse não foi nomeado diretamente pelas partes, ou se o motivo somente se tornou conhecido após a sua nomeação. Se a exceção for acolhida, o árbitro substituto assumirá o seu posto, né? Então, você pode colocar também na sua cláusula compromissória, enfim, a opção de ter, né, outro árbitro, ou a Câmara Arbitral vai já substituir esse árbitro também, enfim. Caso não haja nomeação de um árbitro substituto, serão aplicadas as normas da instituição da arbitragem, né, se você escolher a instituição da arbitragem, prevista ali na respectiva convenção deles. E se a convenção for omissa, não tiver nada sobre isso, ou se as partes não acordarem com a nomeação do árbitro substituto, né, que logicamente as partes têm que concordar com tudo, por mais que existem as regras da Câmara Arbitral, é permitida a intervenção do Poder Judiciário, né? Se as partes não conseguirem resolver ali, falar, esse árbitro eu não quero, e outro, eu também não quero, e esse, também não, e de repente não chegar num consenso, aí vai para o Poder Judiciário resolver e falar, esse vai ser o árbitro, e ela não vai julgar o mérito da situação, né? Não vai resolver o conflito, o Poder Judiciário vai apenas intervir nessa situação de estar resolvendo quem será o árbitro que vai julgar o procedimento, tá? Então, a decisão sobre esse impedimento, caso não vá para o Poder Judiciário, cabe também ao próprio árbitro ali ou ao tribunal arbitral, tá? Então, a gente pode concluir, né, que se o árbitro não acolher a exceção, né, a impedimento, a suspeição, desculpa, a arbitragem prossegue normalmente. Caso contrário, se o judiciário vier a ser chamado para decretar
a nulidade da sentença, também pode examinar já pedidos de exceção, de suspeição, né, de impedimento, enfim. Então, lógico que aí o negócio vai ficar mais longo, mais complicado, né? Então é interessante que as partes sempre consigam ali realmente se entender, né? Caso ocorra impedimento de suspeição, eles podem tentar resolver, sim, pelo juiz, pelos próprios árbitros ali do tribunal, né? Caso não consiga, aí que vai realmente para o judiciário resolver, né? Que é um caso, assim, complica mais, porque fica tudo mais demorado, mais enrolado, algo que teria que ser mais tranquilo, vai acabar sendo algo mais complicado, porque tem que ir para o judiciário, enfim, né? Não é algo que a gente realmente aconselha. Então, pessoal, sobre o árbitro, era mais ou menos isso que eu queria falar. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, me chamar no privado, enfim, e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada e até mais.